partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Termo de cooperação entre Cefaz, PGE e Ministério Público reforça combate a crimes tributários no estado. Adair Pinheiro já está no Compage em cela isolada. O EA inicia no sábado provas do CIS e do vestibular que terminarão na segunda-feira. Depois de 4 anos, Banco Central finalmente inicia redução da taxa de juros. Justiça volta a liberar cobrança de multa por faróis desligados em rodovias. Equipe da Lava Jato espera que Palocci dê pista que ligue Odebrecht a Lula. Hillary vence mais um debate com Donald Trump. Começa a trégua humanitária em Alepo, na Síria. Brasil sobe para terceiro no ranking da FIFA. Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro farão semifinais da Copa do Brasil. Bandidos que roubaram um carro de policial militar morrem em troca de tiros com a polícia. Agora, no Jornal da Manhã. 5:46. Previsão do tempo. Temperatura máxima 38 graus. Probabilidade de chuva 80%. Se acontecer, pode ser acompanhada de trovoadas de curta duração e a qualquer hora do dia. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais através do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. O Climatempo, o que fala? Diz que é de 60% a probabilidade de chover 10 milímetros e que a temperatura máxima será de 35 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, do Complexo Difusora de Rádio, no 19º andar do Palácio do Comércio. A umidade no ar é de 75%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 20 de outubro, é o do 193º dia do ano no calendário gregoriano. É o do 194º em anos bissextos. Faltam 72 dias para acabar 2016. Dia de Santa Maria Bertilha. É também o dia do arquivista, dia internacional do controlador do tráfego aéreo, dia nacional do maquinista ferroviário e o dia do poeta. O Rio Negro diminuiu seu ritmo de vazante. Só 1 centímetro de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 16 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar, Juricaba, o Ponta Pelada estão operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1926 é registrada a passagem de um dos maiores furacões da história de Cuba. 1947 o Brasil rompe relações com a União Soviética. 1966 golpe militar de 1964 no Brasil, é editado o AC 23, estabelecendo recesso parlamentar até 22 de novembro. 1974 a peça de teatro Calabar, o elogio da traição de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, é proibida pela censura federal do Brasil. 1991, Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1. Agora 5:48. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos começar falando da precariedade da M10. A Manaus Itacoatiana tem vários trechos comprometidos com ameaça de rompimento da pista à altura do quilômetro 150, o que pode deixar isolado por estrada o município de Itacoatiana. Taxistas e motoristas de ônibus que transportam passageiros diariamente contam que a M10 está bastante comprometida e sua recuperação não pode esperar. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Meu Bairro Mais Seguro, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade com foco na diminuição dos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A operação desta quarta-feira teve início às 9 horas da manhã, seguindo até às 12 por conta do forte movimento de pessoas e veículos nesses horários. Barreiras foram colocadas em diversas ruas do bairro para fiscalização de veículos como carros e motocicletas, bem como abordagens a pessoas em situações consideradas suspeitas. Pelegrine, a operação foi um sucesso, carros apreendidos e muita gente ficou retida. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, mais uma vez uma operação de sucesso da Secretaria de Segurança que tem à frente o doutor Sérgio Fontes. Mais uma vez, muitos carros apreendidos, pessoas abordadas, outras também apreendidas, Paulo Guerra, nessa operação que promete também ter prosseguimento e com muito sucesso ainda.
Peregrini, movimentação nos prontos-socorros da cidade durante essa madrugada, como é que foi? Paulo, guerra tranquila, né? Agitou, por aquilo que pareça, durante o dia, né? Tivemos uma movimentação maior, um número de ocorrências maior durante o dia. Já na noite e madrugada, a tranquilidade tomou conta, com algumas ocorrências sim, mas nada que viesse a chamar a atenção. E tivemos ontem um confronto de bandidos que haviam roubado um carro de uma policial. Eles se defrontaram com a polícia. E o que aconteceu, Peregrini? Onde é que esses dois estão? Paulo Guerra, já partiram dessa para pior. Foram 2 homens que morreram, Paulo Guerra, um de 19 e outro de 17 anos, que tomaram um carro de uma policial militar, um Fox de cor vermelha. Daí ela entregou o carro e daí houve uma perseguição policial, Paulo. Quando a polícia conseguiu interceptar o carro, os dois desceram do veículo, atiraram nos policiais, daí os policiais revidaram os tiros, um morreu na hora, o outro morreu ao chegar no hospital. Essas duas figuras estão devidamente identificadas, Alberto? Já sim, Paulo, já estão identificados. Um tem 19 anos, outro tem 17 anos. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações em relação a essa ocorrência policial que chamou muita atenção durante o dia de ontem. Teremos aí um fim de semana prolongado, né, Alberto Peregrini? Aniversário da cidade na segunda-feira, muita gente se preparando para sair, principalmente aqui com destino a M070. Como é que está a estrada, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo, a nossa M070 tranquila, Paulo. Agora tem alguns trechos que tá em obras, né? Nós temos até aproximadamente o quilômetro ali até o 25, mais ou menos, já está totalmente asfaltado, já está tranquilo. Nesse trecho do 25 aí tem obras. Aí mais à frente, a partir do 28 ali pela entrada do Açutuba, já tranquilo até a entrada do Lago do Limão também. Mas preciso ter muito cuidado, principalmente à noite, viu, Paulo? Tem os locais onde a pista se afunila, aí tem alguma sinalização sim, mas torna-se perigoso. Mas a estrada M070 tranquila para quem vai dirigir aí durante o final de semana. A gente acredita até, Paulo, que a saída da cidade não seja das maiores devido às provas que você daqui a pouco irá destacar, né, Paulo? É verdade. As provas do vestibular que vão acontecer aqui começam no sábado e terminam na segunda-feira. E daqui a pouco traremos aqui mais detalhes. Peregrini, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações, algumas ocorrências policiais aí da noite e madrugada. Até daqui a pouco, Paulo. 5h52 em Manaus. A partir desta sexta-feira começam os eventos em comemoração ao aniversário de 347 anos de Manaus, em várias zonas da capital. Devido à segurança das festividades, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans realizará desvios em interdição e avenidas. Além do Boi Manaus, os destaques ficam para as apresentações de Seu Jorge, Johnny Ockler e Fernanda Montenegro no Passo a Passo. Sábado, dia 22, será realizada a festa do aniversário de Manaus, o complexo turístico da Ponta Negra. A partir das 8 da manhã, a Avenida Coronel Teixeira será interditada na rotatória da Avenida do Turismo. Um caminhão MAN, que é serviço da Eletrobras Distribuição Amazonas, tombou na tarde de ontem na ponte da integração que liga o ramal Jorge Barroso às comunidades 7 de Setembro, Costa e Paraná do Iranduba, às margens do Rio Solimões. Uma equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas foi à comunidade 7 de Setembro pela Estrada da Várzea para realizar uma operação na rede elétrica local. Como o ramal se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, o motorista do MANC resolveu retornar pela ponte, que é de madeira e mede 18 metros de comprimento por 4 de largura. A estrutura não suportou o peso do caminhão e o carro virou, mas ninguém se feriu. A Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue de Djalma da Cunha Batista representará a Rede Pública Estadual do Amazonas na etapa nacional da 8ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que acontecerá entre os dias 28 e 30 de novembro na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Com o projeto Histórias em Quadrinho como aliada ao meio ambiente, a instituição foi vencedora na categoria Produção de Texto. O projeto da escola foi desenvolvido e aplicado pela professora da disciplina de Geografia, Bárbara Lizardo. A cada mês, uma média de 2.000 veículos passa a trafegar pelas ruas da cidade. Nos últimos 6 anos, a frota de veículos da capital cresceu 30,7%.
passando de 540.037 para 705.814 veículos até agosto deste ano. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, a capital concentra 78,6% do total de veículos no estado. O crescimento da frota tem deixado o trânsito cada vez mais caótico e especialistas garantem que a solução de mobilidade urbana da capital amazonense passa distante do uso do automóvel. Nas ruas, passageiros do transporte público e motoristas lamentam a rotina no trânsito. A escalada da frota de veículos em Manaus em 2011 eram 540.037. 2012, 581.479. Em 2013, a cidade tinha 623.943 veículos. Em 2014, passou para 665.011. Em 2015, 692.725. E neste ano de 2016, o número está em 705.814 veículos. Claro que esse número já aumentou em pelo menos mais 4.000 veículos. Agora 5h56 em Manaus. Prefeita de Iranduba nomeia a vereadora recém-eleita como secretária, depois desfaz o ato e escolhe um parlamentar de mandato para assumir. A reportagem é de J. Rai. A prefeita Madalena de Jesus, do PSD, surpreendeu a todos na manhã de ontem ao anunciar o nome do novo titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS. Depois de ter nomeado através de portaria a vereadora recém-eleita Larissa Gomes, do PSDB, que já havia administrado a pasta antes de ser candidata, a prefeita voltou atrás, anulou o ato e nomeou para o cargo o vereador Jarmisson Azevedo, que é do mesmo partido de Madá. Jarmisson Azevedo, que não disputou a reeleição, foi o presidente da comissão processante que resultou na cassação do mandato do ex-prefeito Chinaik Medeiros, do PROS. No lugar dele na Câmara de Vereadores, assume o primeiro suplente, Anderson Silva de Oliveira, o Pilha, do PV. O ex-secretário de Assistência Social, o jornalista Robson Adriel, também toma posse nesta quinta-feira como gerente de endemias do município. Outra mudança confirmada no primeiro escalão da Prefeitura de Iranduba é na Secretaria Municipal de Economia e Finanças. O advogado Antônio Ramos de Carvalho, que já comandou a pasta no início do mandato de Madalena de Jesus, vai voltar ao cargo em substituição ao servidor de carreira da Câmara Municipal, Roberjânio Brandão, atual secretário da SEMEF. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. Como se muda na Prefeitura de Iranduba? Vamos esperar o desdobramento de hoje. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Goiânia em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira ou Maitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Imundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. Agora 5h59 em Manaus, que tem tempo bom com temperatura de 26 graus. Em Assembleia Geral Ordinária realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas, os técnicos administrativos em educação da Universidade Federal aprovaram a paralisação das atividades no próximo dia 25. O objetivo é mobilizar os servidores sobre as consequências que a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, pode afetar para a categoria caso seja aprovada. O Jornal Amazonas em Tempo, em matéria assinada pela jornalista Janaína Andrade, diz em sua edição de hoje que por 33 dias de trabalho, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
pagou 6,6 mil por cada um dos 256 vacinadores contratados pela empresa Silvio Correia Tapajós para atuar na campanha de vacinação antirrábica do ano de 2014. O valor do contrato é de 1,7 milhão de reais. A SCT pertence a Gilberto de Souza Aguiar, investigado na operação Maus Caminhos, que apura desvio de verbas da saúde no governo do estado. A informação sobre os valores pagos foi divulgada ontem pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, ao falar sobre o inquérito civil que investiga esse contrato. O órgão vai investigar se houve sobrepreço nos pagamentos. A Defensoria Pública do Amazonas, através do projeto Defensoria nos Bairros, vai fazer atendimento itinerante na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na Cidade de Deus, de 8 às 17 horas de hoje e amanhã. A ação acontece em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas e é realizada em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero no Amazonas. Os atendimentos estarão nas áreas de família e registros públicos que envolvem questões como divórcio, declaração ou dissolução de união estável, guarda de crianças e adolescentes, pensão alimentícia, retificação de registro civil, inventário e curatela, entre outros. O atendimento será feito por 2 defensoras públicas, assistentes jurídicos e equipe de psicólogas e assistentes sociais da DPE-AM. Em virtude da realização do vestibular da Universidade do Estado e do processo seletivo do CETAN no próximo domingo e ainda do segundo turno das eleições no dia 30, a Comissão do Processo Seletivo de Estagiários do Tribunal de Contas do Estado informou ontem que as provas para a seleção de novos estagiários previstas para o dia 23 foram adiadas para o dia 13 de novembro. O local e horário da prova serão divulgados pela Escola de Contas Públicas no início do mês de novembro. A Universidade do Estado informa que as provas do Sistema de Ingresso Seriado SIS e do vestibular serão realizadas neste sábado, dia 22, no domingo, dia 23 e na segunda-feira, dia 24, feriado pelo aniversário de Manaus. Neste ano estão inscritos no SIS 36.432 candidatos e no vestibular 48.850 pessoas, totalizando 80.282 inscritos. Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões, 12 horas e 50 minutos, repetindo, 12h50, hora Manaus. E não esquecer documento original da identificação, que pode ser a identidade, a carteira de habilitação, o passaporte, o certificado de reservista no caso dos homens, a carteira de trabalho ou carteiras funcionais expedidas por órgão público. As provas terão início às 13 horas, também no horário de Manaus. Prevenção contra a dengue no Amazonas é assunto da reportagem de Thaís Gama. Bom dia. Com a proximidade do chamado inverno amazônico e o aumento do número de casos de dengue no estado, o crescimento foi de 94% de janeiro a setembro em comparação com 2015. A vacina Dengvaxia é a única que existe contra a dengue e tem se mostrado um importante aliado na prevenção. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e disponível no Brasil desde o mês de agosto. A vacina também apresenta 93% de proteção nos casos graves da doença e redução de 88% nas internações. A orientação à população é o reforço no combate aos criadores do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, que além da imunização disponível nas clínicas particulares, também pode contar com a imunização por parte de cada cidadão. A vacina é aplicada em 3 doses com intervalo de 6 meses entre elas. A partir da primeira dose, a vacina já provoca uma resposta imunológica do organismo, mas para a proteção total é preciso concluir as 3 doses. O medicamento é indicado para indivíduos de 9 a 45 anos e principalmente para os que vivem em áreas endêmicas, como é o caso do Amazonas. E um alerta para você que nos acompanha: é importante se proteger o quanto antes para ficar imune na época de maior incidência da dengue, que é de janeiro a maio. E conforme os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, de janeiro a setembro deste ano foram notificados 13.199 casos de dengue no estado do Amazonas. No mesmo período de 2015, o órgão registrou 6.804 casos e o aumento foi de 94%. Thaís Gama, direto da Central de Jornalismo para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. A Secretaria de Proteção e Orientação ao Consumidor, Procon Amazonas, e a Confederação Nacional das Empresas e Seguros, CNSEG,
encerraram ontem em Manaus a terceira edição do Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros, realizada no Hotel Caesar Business Manaus. O evento veio pela primeira vez à região norte do Brasil com o desafio de mostrar a ouvidores e executivos do mercado de seguros as peculiaridades dos estados da região e os principais desafios a serem superados para a melhoria dos serviços e produtos oferecidos pelos diversos segmentos do seguro que estiveram representados no encontro. O terceiro Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros terminou com a certeza de que o cliente precisa ser mais atuante e engajado no desafio de exigir a melhoria de serviços. Os condutores das ambulâncias que prestam serviços à empresa Salvari ameaçam paralisar as atividades esta semana por falta de pagamento dos seus salários. A denúncia foi levada à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, durante a audiência entre representantes da categoria com a deputada estadual Alessandra Campeiro, do PMDB. Segundo o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias do Amazonas, Manuel Araújo Lima, os trabalhadores que prestam esse tipo de serviço à Salvari, empresa que é um dos alvos da Operação Maus Caminhos, estão sem receber há 3 meses. Eleições 2016. Lei seca começa à meia-noite do dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições. Larissa Balheiro traz os detalhes. E a portaria da lei seca foi oficialmente assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Iedo Simões. O documento prevê que o início da lei seca comece a partir das 0 horas do dia 30 de outubro, no domingo, e se estenda até as 18 horas no domingo, 30 de outubro, logo após o término da votação. Com a portaria da lei seca, está proibido em Manaus o consumo de bebida alcoólica neste período. A portaria conjunta de número 917/2016 foi assinada não somente pelo presidente do TRE, desembargador Iedo Simões, como também pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Dr. Sérgio Fontes. A medida é tomada em razão do entendimento de que a bebida alcoólica, embora tenha o consumo liberado, afeta a capacidade de discernimento do ser humano. Além disso, o consumo de bebida alcoólica no dia das eleições comumente acarreta transtornos, compromete a boa ordem dos trabalhos eleitorais e o exercício democrático do voto. Por fim, o descumprimento da determinação caracteriza a prática de crime de desobediência previsto no Código Eleitoral brasileiro. No primeiro turno, a Polícia Civil foi quem atuou na deflagração da Operação Lei Seca. Foram 600 servidores que, de forma integrada, iniciaram a operação com o apoio de conscientizar os estabelecimentos comerciais quanto ao cumprimento da lei seca. No fim de semana de 1º a 2 de outubro, a Polícia Civil fechou 79 estabelecimentos comerciais que insistiam em vender bebidas alcoólicas. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Ex-prefeito suspeito de pedofilia ficará em cela isolada de cadeia. O ex-prefeito de Coari ficará em uma cela isolada dos pavilhões do Complexo Penitenciário Eniso Jobim, o Compage, na BR-174, a Manaus, Boa Vista. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Adail é apontado como chefe de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele nega as acusações. Adail foi transferido no fim da manhã de ontem para a unidade prisional da BR-174. Até então, o ex-prefeito estava preso no comando de policiamento especializado na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a CIAP, a transferência ocorre em cumprimento a uma determinação do juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois. Adail Pinheiro deu entrada na unidade por volta das 11h30 da manhã, onde passou pela triagem. Em nota, a CIAP informou que ele ficará em cela isolada por medida de segurança. Adail está preso desde 8 de fevereiro de 2014 e foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão. O Ministério Público Federal no Amazonas pediu na Justiça o cumprimento da sentença condenatória contra a União e o proprietário da embarcação Princesa Amanda Valmir da Silva Moraes. O barco naufragou em novembro de 2000, causando a morte de 19 pessoas e o desaparecimento de outras 7 no Rio Solimões, no município de Iranduba. Não cabe recurso dessa decisão. A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, Procuradoria-Geral do Estado, PGE
e o Ministério Público do Estado do Amazonas assinaram nesta quarta-feira um termo de cooperação técnica que deve combater crimes tributários no Amazonas. Com a medida, um grupo de trabalho foi constituído com um representante de cada órgão envolvido. O secretário da Fazenda, Afonso Lobo, informou que há aproximadamente 2 bilhões de reais em dívidas tributárias inscritas na dívida ativa do Estado para cobrança pela PGE. Lobo disse ainda que o órgão não só cobrará os valores devidos, como também encaminhará ao Ministério Público Estadual os casos com indícios de delitos para serem ajuizados penalmente. Polícia. Roberto Peregrini, o que aconteceu na noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite e madrugada relativamente tranquila, podemos dizer até muito tranquila, Paulo Guerra, com poucos registros nos pronto-socorros da cidade, bem como no Instituto Médico Legal, que não teve nenhuma ocorrência. Entretanto, algumas notícias agora no nosso noticiário policial, já destacando, Paulo Guerra, que um acidente houve na Avenida Altasmirim. Agora há pouco, nosso Carlos Luiz nos passava esse acidente, nós fomos até o local, Paulo Guerra, estamos aqui nas proximidades, onde uma moto CG Titan de placa NPA 0966 colidiu com o micro-ônibus da empresa Leão Locadora, placa JXP 1693. Esse acidente na Avenida Grande Circular, altura aqui nas proximidades da Escola de Samba Grande Família. Quem vem pela Avenida Grande Circular nesse momento em direção ao centro da cidade vai encontrar um congestionamento. Homens do Manaus Trans já estão trabalhando por aqui, ao comando do gerente Hudson, que falou conosco aqui agora há pouco, já está coordenando o trabalho de retirada dos veículos, bem como a liberação da via, Avenida Grande Circular, no resumo da ópera, no sentido Bola do Produtor, Bola do São José, com uma movimentação a meia parada, Paulo Guerra, devido a esse acidente ocorrido agora há pouco. De polícia. No bairro de São José 2, por volta de 21h10 à noite de ontem, um bandido de 19 anos, outro de 17, armados com uma arma caseira, roubaram uma moto e um celular. Daí os policiais da 9ª SICOM foram acionados e conseguiram prender os bandidos. Mais 2 bandidos presos com uma moto. Eles estavam fazendo um verdadeiro arrastão na área do bairro do São José e foram contidos por policiais da 9ª SICOM. Eles estavam roubando. Paulo Guerra, um homem de 20 anos, estava se achando com outro na garupa. Ele estava passeando de moto no bairro do Tarumã. Daí a polícia resolveu fazer uma abordagem e descobriu que a moto era roubada. Os policiais da 15ª SICOM detiveram o motoqueiro e apreenderam a moto à noite de ontem. O bandido passeando de aqui para lá, de lá para cá, estavam no seu cavalo do cão, roubaram o cavalo do cão, roubaram uma moto 125. A Secretaria de Segurança, através do Batalhão de Polícia Militar de Itacoatiara, a Secretaria de Segurança, agindo no interior, desarticulou uma quadrilha que vinha aterrorizando o município de Itacoatiara. Foram apreendidas armas e ferramentas usadas para arrombar casas e estabelecimentos comerciais. Celulares roubados foram apreendidos, uma placa de moto também roubada estava em poder dos bandidos. Foram presos o perigoso Hamilton dos Santos, de 23 anos, o Vanilson dos Santos, de 21, e o Jocinei Bezerra, de 24. Foi lá na cidade da Pedra Pintada, lá na cidade de Itacoatiara. O trio marginal, o Wilclen Almeida, o vulgo Will, de 23 anos,
Samuel Amorim, o vulgo Bote, de 23 anos de idade, e o Itamar também foi preso. Itamar Garcia, o vulgo Ita, de 23 anos de idade. Eles foram presos lá no bairro Colônia Terra Nova. Paulo Guerra, ontem aqui no Jornal da Manhã, em absoluta primeira mão, nós estávamos divulgando de que uma quadrilha estava colocando pessoas reféns em um sítio lá no ramal do Brasileirinho. Naquela ocasião levaram tudo da família, eles inclusive usavam o carro da família, um Corsa preto, e fugiram com esse material. Pois bem, Paulo, essa mesma quadrilha usou também uma Kombi, fez várias pessoas reféns, amarraram, colocaram em um cômodo desse sítio lá no ramal do Brasileirinho e levaram as coisas. A polícia foi acionada e conseguiu prender os bandidos. Rapaz, esse tal aí o lourinho aí do trio, o Wilken, na hora que estava sendo filmado aí pelos colegas da televisão, ajeitava o cabelo, só queria amarrar. Rapaz, eu não sei não, mas eu acho que esse bandido é pederasta, cabelinho pintado de louro, todo se achando o bandido pederasta, foi preso à noite de ontem. Eu acho que ele tem caso com os outros dois bandidos. Tem negócio de frescura no meio desse trio, nessa quadrilha também, que tem um foragido, tem negócio aí meio diferente. Foram presos, são violentos, são bandidos, são sequestradores e ladrões. Foram presos pela polícia no começo da tarde de ontem. Pronto Socorro, 28 de agosto, plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma ocorrência por agressão física, outro por acidente de trânsito. Pronto Socorro João Lúcio, movimentação também considerada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, considerada tranquila, mas também uma pessoa vítima de agressão física. Foi uma briga de trânsito, dois homens, um fechou o outro, começaram a discutir, daí um desceu do carro, o outro desceu também e foram pra briga, foram com o couro, foram pro pau. Resultado, os dois saíram feridos e deram entrada no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, 4 pessoas deram entrada, uma vítima de acidente de trânsito, 2 por agressão física e um outro que caiu da laje. As informações dão conta, a polícia ainda vai apurar, ele também vai dizer, depois que acordar, se foi jogado ou se ele caiu da laje. As informações aí, os primeiros fuxico de vizinho dão conta de que ele foi empurrado da laje pela própria esposa. Ela vinha desconfiando dele e o empurrou da laje. Se você tem amante e tem laje em casa, fique longe de sua amada. Ela, uma mulher traída, é capaz de tudo. O Instituto Médico Legal, Paulo Guerra, agora em destaques. As notícias do IML. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Noite, madrugada das mais tranquilas, sem nenhum registro de morte no IML. Entretanto, Paulo Guerra, ontem houve roubo, perseguição e morte. O carro de uma policial militar foi tomado de assalto, um carro Fox de cor vermelha, por 2 bandidos, um de 17, outro de 18 anos. Eles armados tomaram o veículo da policial que estava de folga, estava paisana, e fugiram no carro. A polícia foi acionada e houve perseguição. Ao chegarem no bairro Armando Mendes, a polícia interceptou o veículo. Os bandidos desceram do carro e atiraram na guarnição da polícia militar. Atiraram para matar os policiais. Os policiais revidaram e acertaram os 2 bandidos. Um morreu na hora, o outro morreu a caminho do hospital. Após receberem os balaços, os bandidos não resistiram aos ferimentos e morreram os
Os 2 bandidos morreram. O motor da morte vai levar os 2 ainda hoje dessa para pior. Um morreu na hora, o outro morreu a caminho do hospital. Às 16 horas, eles serão dados à sepultura e o motor da morte levará os 2 dessa para pior. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A Quina voltou a acumular no concurso 4.212. Dezenas sorteadas 05, 08, 28, 61 e 74. A quadra saiu para 63 apostas, cada uma recebe R$7.131,26. A Loto Fácil no concurso 1425 também acumulou. Dezenas sorteadas 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 e 25. 14 acertos, 328 apostas, cada uma recebe R$1.810,27. 13 acertos, 11.280 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$20. 6h35 em Manaus. Esportes. O STJD recusou o pedido do Figueirense para anular o jogo contra o Palmeiras, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube de Santa Catarina alegava que teria sido prejudicado por irregularidade no lateral cobrado pelo palmeirense Dudu, que gerou o gol da vitória do time paulista. Com uma decisão, o Palmeiras continua na liderança da competição com 64 pontos. O Princesa dos Solimões chegou à quarta final consecutiva do Campeonato Amazonense. No duelo direto com o rival das últimas 3 finais, o Nacional jogou melhor e venceu por 2-0 nesta quarta-feira à noite em jogo disputado na Arena da Amazônia com gols de Michel Parintins e Jefferson. O resultado garante o Tubarão, além da final de sábado contra o Fast na Série D e Copa do Brasil de 2017. Em jogo movimentado, o Fast confirmou o favoritismo, venceu o Rio Negro por 2-1 na prorrogação e garantiu vaga na final do Campeonato Amazonense na noite desta quarta-feira. Os gols do duelo disputado na Arena da Amazônia foram marcados por Robinho e Ronan, enquanto Rodrigo Ítalo fez para o Galo. O resultado tricolor também confirmou presença na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Copa Sul-Americana, jogo de ontem, Júnior Barranquilla 1, Chapecoense 0. Na lista dos campeões da Europa, destaque para a goleada do Barcelona sobre o Manchester 0 por 4-0, com 3 gols de Messi e o de Neymar, que ainda perdeu um pênalti. Quem se classificou para as semifinais da Copa do Brasil? O Internacional, que derrotou o Santos por 2-0. O Cruzeiro sapecou com 4-2 e eliminou o Corinthians. Jogando em casa, o Palmeiras empatou com o Grêmio em 1-1 e também foi eliminado. O Atlético Mineiro, após ser derrotado pelo Juventude por 1-0, como havia vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar, ganhou nos tiros livres da marca do pênalti. A seleção brasileira está em alta no ranking da FIFA. Nesta quinta-feira, a entidade divulgou a nova classificação e a equipe comandada por Tite aparece na 3ª posição, atrás apenas da líder Argentina e Alemanha. Os 10 primeiros colocados no ranking da FIFA: primeiro Argentina, segundo Alemanha, terceiro Brasil, quarto Bélgica, quinto Colômbia, sexto Chile, sétimo França, oitavo Portugal, nono Uruguai e em 10º a Espanha. Últimas notícias. Voltamos com outras informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, o Jornal da Manhã mais uma vez com a informação em primeira mão. Paulo Guerra, uma operação da Polícia Civil dá-se nesse momento em toda a cidade visando o combate ao tráfico de drogas. Várias pessoas já foram presas. A operação tem a coordenação do Dr. Fernando Bezerra, do delegado Fernando Bezerra, e está em vários bairros da cidade. Operação da Polícia Civil nesse momento em toda a cidade visando o combate ao tráfico de drogas. Paulo Guerra. 6h43 em Manaus. A bolsa fechou em queda de 0,43% com 63.505,6 pontos, interrompendo uma sequência de 4 altas. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,44%, cotado a R$13,169. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 14% ao ano. É a primeira queda da Selic desde outubro de 2012.
14. A taxa estava em 14,25% ao ano desde julho do ano passado e foi mantida nas 9 reuniões anteriores do Copom. Os juros são usados pelo Banco Central para tentar controlar a inflação. De modo geral, quando a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros para reduzir o consumo e forçar os preços a caírem. Quando a inflação está baixa, o BC derruba os juros para estimular o consumo. Banco Central divulga daqui a pouco o índice de atividade econômica referente a agosto de 2016. O nível de atividade da economia brasileira registrou pequena contração em julho deste ano. O resultado veio após o tombo de 0,6% de abril a junho, no que foi o 6º trimestre seguido de encolhimento da economia. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que as provas do Enem vão ser canceladas nos colégios que foram ocupados por estudantes em protesto contra reformas do ensino médio. O Enem vai ser realizado nos dias 5 e 6 de novembro. A medida provisória 746/16, que flexibilizou o horário do programa Voz do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, foi aprovada ontem na Comissão Mista do Congresso Nacional. Pelo texto aprovado da relatoria do deputado José Rocha, do PR da Bahia, a flexibilização do horário entre 19 e 22 horas será permanente. O programa deverá ser retransmitido sem cortes, com início às 19 horas pelas emissoras educativas e entre 19 e 21 horas pelas emissoras comerciais e comunitárias. O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje recursos de candidatos a prefeito que poderiam ter vencido a eleição no primeiro turno ou teriam chance de ir para o segundo turno, mas tiveram registro indeferido. Órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a retomar a aplicação de multas para motoristas que trafegarem por rodovias com o farol desligado nas estradas em que houver sinalização clara sobre o assunto. Um ofício com o novo entendimento foi enviado pelo Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, aos órgãos locais nesta quarta-feira. Na prática, isso significa que as multas podem ser aplicadas sempre que não houver ambiguidade sobre a necessidade do farol nas estradas em área rural e nos trechos urbanos que estiverem devidamente sinalizados, por exemplo. Alguns órgãos, como o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, já retomaram a fiscalização. A Justiça da Suíça determinou o envio ao Brasil de 2.000 páginas de documentos relacionados ao Odebrecht. Extratos bancários, ordens de pagamento e dados de contas que envolvem a empreiteira vão ser enviados para as investigações da Operação Lava Jato. O caso se arrastava desde o início do ano porque os advogados da Odebrecht tentaram barrar o processo por 2 vezes. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, preso após decisão do juiz Sérgio Moro, tem uma cela da Polícia Federal em Curitiba. Ele passa hoje por exame de corpo de delito. O deputado caçado é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas da Suíça para lavar o dinheiro. A possibilidade de Antônio Palocci Filho fazer delação premiada na Operação Lava Jato causa alvoroço entre integrantes das equipes que acompanham as investigações. A expectativa é que ele poderia fornecer uma ponte que ligaria, por exemplo, Marcelo Odebrecht e o ex-presidente Lula. Lula e Marcelo Odebrecht nunca tiveram boa relação. Segundo o interlocutor de Lula, o petista achava que ele era um menino riquinho, que olha de cima para baixo. O diálogo fluía melhor com o pai, Emílio Odebrecht. Conversas sobre recursos para campanhas eleitorais, por exemplo, seriam tratadas por isso mesmo com Antônio Palocci. A defesa do ex-ministro nega que ele tem intenção de fazer delação. A Receita Federal informa ter recebido até ontem cerca de 9.200 declarações no programa de regularização de ativos no exterior, somando 61,3 bilhões em recursos regularizados e 18,6 bilhões em impostos e multas. A Receita reforçou que o prazo para adesão à chamada repatriação se encerra no dia 31 de outubro, limite também para o pagamento dos encargos devidos. 6:48, o mundo agora. O opositor e ex-candidato à presidência da Venezuela, Manuel Rosales, detido em 15 de outubro do ano passado, passou ontem à prisão domiciliar, anunciou o Tribunal Supremo de Justiça. Rosales foi favorecido pelo Poder Judiciário com a substituição da privação de liberdade por prisão domiciliar. A Coreia do Norte fracassou em um teste de míssil de médio alcance realizado hoje, capaz de atingir as bases americanas da ilha de Guam, no Pacífico Norte, anunciou o exército sul-coreano. A sonda europeia enviada a Marte conseguiu enviar informações antes de pousar no planeta vermelho, mas a Agência Espacial Europeia afirmou nesta quinta-feira ignorar se o módulo sobreviveu a essa manobra. A trégua humanitária de 11 horas na cidade
de Alepo, na Síria, começou às 8 horas, horário local desta quinta-feira, embora as autoridades sírias não tenham proclamado oficialmente seu início, como em tréguas anteriores. O exército turco anunciava ter executado uma série de bombardeios contra as milícias curdas na região síria de Alepo e afirmou que matou até 200 combatentes, informou a agência Anadolu, ligada ao governo. Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentaram diretamente pela última vez antes das eleições em um terceiro combate na noite desta quarta-feira. O encontro aconteceu na Universidade de Nevada, em Las Vegas, e teve mediação de Chris Wallace, âncora da emissora Fox News. Na parte mais polêmica, ao ser questionado se irá aceitar o resultado da eleição, independente de qual seja, Trump diz que vai olhar isso na hora, não agora. Ele voltou a levantar suspeitas sobre o processo eleitoral, acusando a imprensa de desonestidade. Hillary reagiu dizendo que esse é um padrão de Trump, que também já acusou o prêmio Emmy de ser fraudado quando seu reality show, O Aprendiz, perdeu. Há 20 dias das eleições, que acontecem em 8 de novembro, Hillary lidera as pesquisas de intenção de voto. Hillary vence debate, mas com margem menor, diz CNN. Hillary levou a melhor sobre Trump com 13 pontos de vantagem, 52% a 39%. No debate do dia 9, ela venceu o rival com 23 pontos de diferença. A primeira sessão do Tribunal Civil de Roma determinou que uma mulher precisará ressarcir em 30 mil euros, cerca de R$104.100, o ex-marido por ter falado mal dele para o filho do casal. A condenação foi dada no dia 9 de setembro e foi divulgada nesta quarta-feira, dia 19, pelo órgão. Segundo as motivações do juiz, que fica de exemplo do caso, após a separação, a mãe não buscou curar a relação na direção de uma saudável e necessária recuperação para o crescimento equilibrado do menor, mas ao contrário, expressava sua desaprovação com termos depreciativos a seu ex-marido. Para a justiça, a mulher queria danificar a figura do pai no seu papel de educador e de figura referencial. Já o valor do ressarcimento foi estipulado para dissuadi-la de maneira concreta de suas posições com o filho. Além disso, a sentença prevê que a mãe precisará permitir as visitas do pai e terá que fazer uma reaproximação com a criança. Exemplo, viu? O tiro saiu pela culatra. Tomem cuidado. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Cunha ataca a prisão. Decisão absurda. Moro aponta caráter serial dos crimes. O que diz a Folha de São Paulo? Japão cobra de Temer segurança e menos custo para investir no Brasil. Vamos ao estado de São Paulo. Procuradores da Lava Jato apuram se dono da Gol pagou propina a Cunha. Do Sudeste, vamos ao Planalto Central com o Correio Brasiliense. Temporal derruba acampamento na Esplanada e deixa 6 feridos. O Valor Econômico. Juro tem primeiro corte em 4 anos. Banco Central pede ajuste fiscal. Estado de Minas. Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspende decreto de falência da empresa de Calil. No Recife, Jornal do Comércio. Candidatos já podem consultar local de prova do Enem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça tenta bloquear 221 milhões de Cunha, mas encontra contas zeradas. 0 Hora, Porto Alegre. 51,4% dos brasileiros desaprovam Temer, diz pesquisa CNT-MDA. O Brasil Econômico. Indústria precisa qualificar 13 milhões de profissionais até 2020, diz Senai. Edições impressas locais. Vamos começar pelo centenário Jornal do Comércio. Amazonas precisa qualificar 168 mil trabalhadores. O Agora. Dupla suspeita de assaltar PM é morta em troca de tiros com a polícia. Em Tempo. Chegou o dia dele. A Crítica. 2.500 vagas temporárias. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Thaís Gama, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. Operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã, às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valde Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h53 em Manaus. 96,9